próstata e o câncer de próstata? A próstata é um órgão do sistema reprodutor masculino, né? A função dela é produzir o líquido seminal. Ela produz mais ou menos 10 a 30% do líquido seminal que vai sair com o espermatozoide para a reprodução. No entanto, ela está localizada logo abaixo da bexiga e faz parte do canal da urina. Então, o canal da urina nosso, do sexo masculino, ele passa bem no interior da próstata, né? Então, por isso que no câncer de próstata há uma alteração genética dentro dessa glândula em que células vão crescer desorganizadamente, ocasionando o que a gente chama de câncer de próstata propriamente dito. Quais são os principais sintomas do câncer de próstata? Nas fases iniciais, e esse é um detalhe muito importante, o câncer de próstata não dá sintoma nenhum, né? Posteriormente, com o crescimento, ele pode ocasionar alguns sintomas, sendo eles a dificuldade para urinar, né? Ou seja, o jato começa a ficar mais fraco, começa a ficar intermitente, ou seja, vai e volta, vai e volta. Outro sintoma, urgência miccional, vontade de ir no banheiro várias vezes e ir correndo, né? Nictúria, que a gente chama de ir ao banheiro mais vezes à noite, né? Outro sintoma que também pode ser ocasionado pelo câncer de próstata seria um sangramento na urina, né? Isso requer um pouquinho mais de atenção do paciente, ou até mesmo o sangramento quando tem a ejaculação, né? São esses sintomas que podem estar presentes em outras doenças, né? Por exemplo, todos esses sintomas que eu falei são muito mais comuns numa inflamação da próstata, que seria uma prostatite, ou numa hiperplasia benigna da próstata, que é uma doença que não tem nada a ver com o tumor de próstata, mas também dá dificuldade para urinar, dá também esses sintomas que eu expliquei. Então é importante figurar e deixar bem claro que no início, nas fases iniciais do câncer de próstata, o paciente não tem sintoma algum. Daí a importância da prevenção, né? Como é feito o diagnóstico do câncer de próstata? O diagnóstico do câncer de próstata, em qualquer sociedade de urologia, seja ela europeia, americana ou a brasileira de urologia, é feita através da prevenção com o toque retal e o PSA. Nenhum outro exame foi comprovado que tem alguma importância na prevenção e no diagnóstico do câncer de próstata. Como são feitos os exames para o diagnóstico do câncer de próstata? Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, todo homem a partir dos 50 anos de idade deve iniciar com o toque retal e o PSA. Tá? Naqueles pacientes que têm antecedente familiar, ou seja, que tenha tido um pai, um tio ou um avô que tiveram câncer de próstata, essa idade ela passa a ser 45 anos, ou seja, 5 anos mais precoce, esse paciente deve iniciar os seus sintomas, o seu exame de prevenção. Sendo que esse exame precisa ser feito anualmente. Tá? Vale lembrar aqui que não adianta fazer ultrassom, não adianta fazer tomografia, não adianta fazer ressonância magnética, não são exames de prevenção do câncer de próstata. Existe alguma relação entre o câncer de próstata e a fertilidade masculina? Existe sim. Os pacientes com câncer de próstata, a gente não sabe exatamente como o câncer de próstata vai influenciar, mas existe sim uma relação entre os pacientes com câncer de próstata e uma redução da fertilidade. Mas existe também pacientes que não sabiam que tinham câncer de próstata e acabaram engravidando as suas parceiras e posteriormente a gente diagnosticou com câncer de próstata. Mas existe uma relação sim entre infertilidade e câncer de próstata. Tanto que um dos exames que nós fazemos no paciente infértil é o PSA. Tá? Justamente para a gente poder, lógico, fazemos uma série de outros exames, mas um dos exames que a gente colhe é o PSA. Como podemos prevenir o câncer de próstata? O câncer de próstata, ele
não escolhe o fator social, ele não escolhe aonde ele vai iniciar-se, tá? Isso eu sempre falo para os pacientes, de cada 6 homens, 1 vai ter câncer de próstata. Então, a prevenção precisa ser realizada realmente do jeito que a sociedade preconiza, a partir dos 50 anos, todo ano, através do toque retal e do PSA. A que podemos atribuir a grande incidência do câncer de próstata? Não é só genético. Vale lembrar, né? Então, temos alguns fatores que aumentam o câncer de próstata. Que a idade, a partir dos 50 anos, aumenta importantemente a incidência do câncer de próstata. A genética, sim, é importante. Lembrando que se você tem um familiar, por exemplo, seu pai teve câncer de próstata, a sua chance de ter câncer de próstata é 3 vezes maior que a população em geral. Mas se você tem um pai e um tio, a sua chance passa a ser algo em torno de 7 vezes maior. Se você tem 3 pessoas na família, seu avô, um tio e o seu pai, por exemplo, a sua chance passa a ser 11 vezes maior. Então tem uma relação, sim, e bem forte, genética. Tem um outro detalhe, que apesar de não ser a mesma relação forte como é o câncer de próstata nos familiares homens, as mães que tiveram câncer de mama, os filhos dessas mães têm uma pequena incidência maior de ter câncer de mama. Isso está relacionado com um gene específico do câncer de mama, que é o BRCA tipo 1 e o tipo 2, que se presentes nessas mães, os filhos delas também têm um pouquinho mais de chance de ter câncer de próstata, né? Outros fatores que ainda estão sendo estudados, mas que vale lembrar que parecem ter uma pequena relação, uma contribuição, é a obesidade, tá? E o tabagismo. Assim como vale lembrar que existem alguns fatores protetores na dieta, como a dieta rica em frutas e verduras, e os pacientes, obviamente, mais magros, têm uma chance inferior ou menor de ter o câncer de próstata. Então, uma vida saudável realmente pode prevenir, mas eu queria deixar bem claro que o câncer de próstata não escolhe também quem faz tudo direitinho. Ele realmente é um câncer que pode estar em qualquer pessoa do sexo masculino. Existe algum grupo com predominância do aparecimento do câncer de próstata? Os negros, eles têm uma incidência até duas vezes maior do que os brancos de ter câncer de próstata. Em relação à nacionalidade, né? O câncer de próstata é bastante frequente na América do Norte, né? Americanos e canadenses. Ele é bastante frequente no noroeste da Europa, ali na região Suécia, Finlândia, Noruega, tá? E em judeus também tem uma certa predominância. E ele é menos frequente, por exemplo, nos países asiáticos, o Japão tem menos frequência. Se você pegar os pacientes brancos, se ele tiver uma origem latina, hispânica, ele tem menos chance do que os pacientes brancos que não têm a origem latina e hispânica, tá? Então, esse é o fator da nacionalidade, é importante, assim como a raça. Como é feito o tratamento para o câncer de próstata? Uma vez diagnosticado o câncer de próstata, nós vamos fazer o estadiamento da doença. Vamos saber se ela está localizada apenas na próstata ou se ela está em algum outro órgão, se a gente chama de metástase, né? Isso vai mudar totalmente o tratamento. O tumor de próstata localizado, ele tem uma chance grande de cura. Daí a importância da prevenção. Daí a importância de você procurar o médico sem você ter os sintomas, né? Então, o tumor de próstata localizado, volto a repetir, você tem condições de ter uma cura. Existem tratamentos que vai desde a radioterapia até a cirurgia, e na cirurgia você tem 3 modalidades pelo menos, que seria a cirurgia aberta, a cirurgia videolaparoscópica e a cirurgia robótica. Todos esses, você vai individualizar o tratamento para cada paciente, para que ele obtenha a cura com o maior sucesso possível. O câncer de próstata tem cura? O câncer de próstata tem cura
E eu acho que é importante dizer que se for diagnosticado nas fases iniciais, essa chance chega a algo em torno de 95%, e quanto mais avançado esse tumor de próstata for diagnosticado, essa porcentagem vai reduzindo, né? E pode, em alguns casos que tiver metástase, a gente não ter condições de curar esse paciente. Daí a importância da prevenção. Qual a importância da prevenção do câncer de próstata? O Novembro Azul é uma campanha que a Sociedade Brasileira de Urologia apoia, né? E é o mês do homem, o mês da saúde do homem. E eu acho que vale a pena também nós reforçarmos aqui que não é só o câncer de próstata, mas existem outras doenças do homem, coronárias, né? Colesterol. Acho que é importante a gente dizer que o bom bem-estar da saúde, né? Mas dentre as doenças, nós focamos bastante no câncer de próstata no Novembro Azul por ser o câncer mais frequente no homem, né? Eu acho que a prevenção é fundamental. Acho que comprovadamente os estudos estão mostrando que quem faz a prevenção vive mais, né? Seja pelo câncer de próstata ou seja por outras doenças. Eu acho que faz toda a diferença para o homem, e eu acho que vale muito a pena essa campanha do Novembro Azul.